Os calouros se alinham diante da gigantesca estátua da deusa, aguardando que fogo, água, terra ou vento respondam ao seu chamado. O instrutor conta a lenda de como Gaia abençoou os humanos frágeis com os 4 elementos, e o salão se enche de esperança. Um a um, os estudantes despertam sua magia. Neil chega a surpreender a todos ao atrair 2 elementos, e os nobres começam a comemorar. Então todos os olhares se voltam para o nosso protagonista, Lewis, e nada acontece. Lewis sente sua mente sendo comprimida, como se uma corrente invisível tentasse quebrar sua vontade. Ele grita, se liberta, e 4 cores correm em sua direção. Ainda assim, sempre que tenta alcançá-las, as luzes escapam. O instrutor apenas sorri de lado, confiante de que o círculo de confinamento e o orbe mágico proibido sob a lajota de Louis Wyss irão esmagá-lo em silêncio. Mas Kara percebe a armadilha. Louis despedaça a lajota, expõe o orbe e um vórtice de 4 cores irrompe. Até o diretor intervém, porque o que está despertando dentro de Louis não é normal. E quando o poder finalmente explode, gelo e vento se espalham, transformando o templo em um pesadelo congelado. Mas como isso aconteceu? Numa manhã, uma grande multidão de candidatos se reúne na entrada da Academia de Arquicanistas de Candria. Louis não se surpreende, pois esperava algo assim de uma das principais escolas de treinamento de arquicanistas do Império. Quando ouve alguém gritar seu nome, ele se vira e vê seus pais ofegantes de exaustão, reclamando de como ele os deixou para trás no caminho até a academia. Preocupada, sua mãe, Laciela, pergunta se ele trouxe o documento de identidade e o alerta para garantir que ninguém note a cor do seu cabelo. Ele a tranquiliza, dizendo que está totalmente preparado, com documento e tinta de cabelo. Mesmo assim, ela continua muito ansiosa e sugere que ele não faça o exame, pois ouviu dizer que alguns candidatos morrem durante as provas, o que significa que alguém poderia atacá-lo por causa da cor do seu cabelo. Seu pai, Julian, coloca calmamente a mão no ombro dela e diz que a única forma de resolver o problema de Lewis é com magia. Ele também explica que a academia é a única no Império do Norte onde plebeus podem prestar o exame. A Academia de Arquicanistas de Candria é a instituição suprema, fundada pela família real de Candria e uma das 10 grandes academias que tem como professores os grão-mestres mais fortes do Império. Alguns dos formados dessa academia nos últimos 10 anos se tornaram guardiões, inclusive aqueles sem origem nobre. Diante disso, Julian afirma que esse é o ambiente perfeito para Louis aprender magia. Louis confirma que ele está certo e, com fogo nos olhos, diz à mãe que precisa se tornar um grão-mestre para poder obter a posse do orfanato da igreja. Ao ouvir isso, Liela fica atônita, mas de repente começa a chorar, chamando a si mesma de uma mãe terrível por fazê-lo se preocupar com a instituição e por não conseguir curar sua fúria descontrolada. Julian a acalma, lembrando que ela já faz muito ao cuidar de tantas crianças. Louis completa agradecendo a ela por ser a única razão de ele ainda estar vivo. Em sua vida anterior, ele sonhava em se tornar o guerreiro mais forte do mundo, mas isso era impossível porque sofria de asma severa, o que o impedia de viver sem um respirador. Seus pais passaram a odiá-lo por ele lhes custar muito dinheiro. Mesmo assim, ele não perdeu a paixão pelas artes marciais. Com o tempo, essa paixão deu frutos, e ele se tornou um estudioso que pesquisava a teoria das artes marciais. Seus estudos contribuíram enormemente para a evolução da indústria de combate e para o renascimento das artes marciais. Porém, tudo desandou quando um certo acadêmico roubou sua tese e o acusou de ser um ladrão. Mesmo sendo um doente frágil, claramente incapaz de realizar um roubo, seus pais ainda assim desistiram dele e retiraram seu respirador. Em seus últimos momentos, Louis desejou ter um corpo saudável e uma família que o amasse na próxima vida. Depois, desejou ter a própria vida antes de finalmente partir. No ano 90 do calendário santo, ele reencarnou na cidade de Montia, e a primeira coisa que viu foi Laciela com um olhar preocupado ao notar as cores únicas de seu cabelo e de seus olhos. Enquanto ele se perguntava onde estava, Liela pensou que aquela criança poderia trazer desastre para a instituição. Ainda assim, ela o pegou nos braços e disse que não podia abandoná-lo, pois ele era inocente. Ela então o chamou de Louis, e ele se sentiu satisfeito ao perceber que seus desejos de ter um corpo saudável e uma família amorosa haviam se realizado. De volta ao presente, um candidato qualquer chama Laciela de plebeia e a empurra brutalmente ao chão, deixando Julian e Louis chocados e aflitos. Eles correm imediatamente para ajudá-la, mas o valentão começa a zombar, dizendo que Louis está construindo castelos no ar ao sonhar em se tornar um grão-mestre sendo apenas um plebeu. Isso enfurece Louis. Quando os agressores continuam com os insultos, ele se levanta com vingança nos olhos e se prepara para lutar. No entanto, Julian segura seu punho cerrado e diz para ele focar no exame naquele momento. Liela então o lembra de que ele prometeu não causar problemas na escola, deixando-o sem palavras. Depois de finalmente se acalmar, ele pede desculpas à mãe por ter perdido a cabeça, o que decepciona os brutos nobres. Eles então vão embora para pegar seus números do exame. Enquanto se afastam, alguns cavaleiros mandam todos abrirem caminho, pois o Lord Cain está passando. Surge então Caim, o herdeiro da família Uranca, e as pessoas ficam completamente atordoadas com sua aparência charmosa e reluzente. Enquanto Louis encara o valentão e Caim, ele jura para si mesmo que vai mostrar a esses nobres quem manda. Quando Laciela volta a se sentir inquieta, ele segura sua mão e garante que certamente passará no exame.
vai além e declara que se tornará um grão-mestre. Essa declaração faz Caim fitá-lo. Enquanto os valentões continuam a zombar dele, Louis corre à frente e promete a si mesmo que, nesta vida, se tornará o mais forte e protegerá aquilo que lhe é precioso. Observando-o, Laciela pergunta a Julian se Louis ficará bem, já que apenas 20 a 30 pessoas passam no exame todos os anos. Naquele ano, havia 20.000 candidatos. Julian a tranquiliza, dizendo que ele ficará bem, pois Louis é mais teimoso do que qualquer um. Quando decide fazer algo, ele avança sem se importar com o que os outros pensam. Julian lembra que é dever deles apoiá-lo como família, e ela concorda. Enquanto isso, Louis chega ao salão do exame e se pergunta por que todos ao seu redor são mais velhos do que ele. Nesse momento, o supervisor do exame e diretor da academia, Aronian, anuncia o início da prova. Enquanto alguns oficiais bem vestidos se posicionam à frente dos candidatos, Louis se lembra de que, neste mundo, os praticantes das artes marciais arcanas, chamados de arcanistas marciais, são classificados em 6 categorias: santo no topo, seguido por sábio, depois grão-mestre, mestre, lutador e aprendiz. Como o grão-mestre é o terceiro a partir do topo, ele pertence à classe privilegiada do mundo. O diretor Aronian informa aos candidatos que o primeiro teste é subir as escadas guardadas por seus veteranos, acrescentando que os passes para a primeira fase estão logo atrás deles. Ele ainda revela que existem 1000 passes no total, e que apenas aqueles que os obtiverem poderão participar da próxima prova. Por fim, ele revela que o exame termina assim que os passes acabam e então manda todos começarem a prova. Alguns candidatos acham que o exame é moleza e correm direto para um dos veteranos, mas o veterano libera uma aura sinistra enquanto os recebe no inferno. Em seguida, ele solta um poderoso campo de força mágico que os obriga a parar. Depois de derrubá-los e deixá-los inconscientes, é anunciado que todos estão desclassificados. Enquanto todos tentam processar o que acabaram de ver, 2 candidatos reconhecem o veterano como Lord Sheath, filho do ministro das Finanças e o primeiro colocado no exame do ano anterior. De repente, Louise caminha à frente e explica a todos que Sheath apenas liberou sua aura para intimidá-los e que qualquer pessoa de mente fraca não teria dificuldade em desmaiar de medo. Quando Louise fica diante de Sheath, este o elogia por ter coragem, mas afirma que não há lugar para plebeus ali, o que deixa Louise furioso. Sheath jura que fará Louise se ajoelhar e libera uma enorme onda de aura, fazendo os outros candidatos começarem a tossir desesperadamente. Ainda assim, Louise permanece impassível e se lembra de todo o treinamento que fez até agora, o que o deixa confiante em suas habilidades. Quando Sheath dispara uma rajada mágica contra ele, Louise desvia e avança com o punho cerrado. Os outros candidatos ficam de boca aberta ao ver Louis assustar Sheath ao fingir um soco, e começam a se perguntar como ele conseguiu fazer aquilo sem usar magia. Ao pegar o passe do exame, Sheath tenta acertá-lo com um soco, mas Louis bloqueia com o próprio punho endurecido, deixando-o chocado por um plebeu ter revidado seu ataque sem magia. O diretor Aronian impede Sheath de continuar atacando e o lembra de que a academia trata todos os candidatos igualmente, independentemente de status. Enquanto eles se curvam em submissão, ele parabeniza Louise por ter passado no exame, mas observa que a cor de seu cabelo é preocupante. Louis fica surpreso, mas quando Aronian começa a se perguntar se a cor dos olhos dele também é incomum, Louis deixa seus olhos cinzentos e os mostra a ele. No entanto, seus truques não enganam o diretor. Aronian coloca a mão no ombro de Louis e promete preparar uma poção especial que esconderá suas características únicas, caso ele seja admitido. Louis sente que Aronian pode estar tramando algo, mas sabe que sua prioridade no momento é passar no exame. Assim, ele diz que vai se preparar para o segundo teste. Enquanto se afasta, Sheath o encara com raiva, perguntando-se por que o diretor interveio pela primeira vez em um exame para proteger um simples plebeu. Fervendo de ódio, ele jura que nunca esquecerá o nome Louis. Muito mais tarde, os candidatos que passaram no primeiro teste chegam ao segundo campo de treinamento da academia, onde são instruídos a esperar até o início da próxima prova. Observando os outros candidatos conversarem, Louis percebe que a maioria dos cerca de 10.000 restantes são nobres, que receberam educação de elite, e que quase não há plebeus. Nesse momento, Sheath esbarra nele ao passar com seus companheiros e o avisa de que da próxima vez ninguém estará lá para ajudá-lo. No início, Louis não se importa, mas quando um dos capangas de Sheath afirma que ele teria sido desclassificado sem a ajuda do diretor, Louis sorri de lado e os chama de completos idiotas. Encarando Sheath diretamente, ele diz sem rodeios que um grão-mestre tem um julgamento muito melhor do que o deles. Sheath fica tão irritado que ameaça nocauteá-lo, mas Louis o provoca ainda mais com um sorriso despreocupado. Tomado pela fúria, Sheath tenta socá-lo, mas Louis contra-ataca usando uma técnica de artes marciais com 2 dedos. Quando Sheath percebe que seu corpo não consegue mais se mover, Louis revela que o golpe se chama ruptura dos meridianos e o lança para longe com outra técnica especial de
combate, chamada golpe do ponto espiral, deixando seus dois lacaios em estado de choque. O impacto estrondoso de Sheath contra o chão chama a atenção de todos os outros candidatos presentes, e ele tenta recuperar o fôlego. Quando seus comparsas o ajudam, ele diz que não consegue sentir o braço nem movê-lo direito, e jura que denunciará Louise por ter usado veneno contra ele. Louis, porém, nega as acusações, explicando que usou apenas artes marciais, e dizendo que, embora sua mãe tenha pedido para ele se conter, havia sido levado ao limite. Preparando-se para acertar outro golpe em Sheath, ele declara que só quem está disposto a apanhar pode levantar a mão contra os outros. Nesse momento, Kane o impede e o lembra de que ele pode ser desclassificado, já que ainda estão no meio do exame. Quando Louis se afasta, os capangas de Sheath começam a gritar com Kane por ter interferido, mas ele os lembra de quem é, fazendo-os tremer de medo. Sheath decide ir embora, mas comenta que tanto plebeus quanto nobres são lixo. Enquanto os valentões derrotados se retiram, Lewis os observa encostado na parede e conclui que todos os nobres são iguais, usando seu status para fazer o que bem entendem. Kane se aproxima, elogia sua força e coragem, e propõe formar uma equipe com ele. No entanto, algumas garotas fãs interrompem a conversa, oferecendo-se para fazer equipe com Kane, e logo vários outros candidatos o cercam, todos querendo ser seus companheiros. Um dos observadores pergunta a um amigo como Lord Kane consegue tanta atenção sendo tão jovem. O amigo explica que ele é o jovem mestre da família Oranca, de nível sábio, o que significa que qualquer um que se junte a ele tem a aprovação praticamente garantida. Louis começa a ficar intrigado, mas de repente o diretor aparece de forma impressionante e parabeniza os alunos por terem passado no teste de vontade. Em seguida, revela que o próximo teste é o teste de poder e estala os dedos, fazendo surgir uma marca brilhante no corpo de todos os participantes. A maioria dos candidatos não faz ideia do que seja aquilo, mas Kane identifica como uma marca do atributo terra. Logo depois, todos começam a ser puxados para o chão, pois seus corpos de repente ficam muito mais pesados. Aronian ativa um enorme círculo mágico ao redor da área e anuncia que o segundo exame exige que os participantes lutem no palco sob a influência da magia da Terra. Lutando contra a forte pressão gravitacional, alguns candidatos reclamam que é impossível lutar nessas condições, mas um deles aponta que alguém está andando como se não fosse nada, e Kane nota pegadas profundas no chão. Enquanto isso, Louise, o desafiante da gravidade a quem se referem, caminha facilmente até o palco, deixando todos atônitos. Aronian o parabeniza por ser o primeiro novamente, e Louis sorri ao observar os fios de magia da Terra que não conseguiram prendê-lo. Kane mal acredita no que vê, pois até ele, que recebeu 3 anos de treinamento de nível mestre, mal consegue se manter em pé. Enquanto os outros candidatos lutam para não cair, Aronian declara que apenas aqueles que ainda estão de pé podem participar da próxima fase e usa magia para criar uma coleção de armas para os candidatos qualificados escolherem. Lewis imediatamente pega uma das espadas e a balança para testá-la. Enquanto os outros candidatos mal conseguem segurar suas armas, Aronian informa que qualquer um que sair do palco será desclassificado na hora. Quando o exame começa, ele ordena aos outros fiscais que soltem algo chamado slimes vinculados, antes de desaparecer. Depois que ele sai, os candidatos começam a se perguntar o que são os slimes vinculados, mas Louis percebe algo caindo do alto. Quando os slimes aterrissam, é revelado que eles ganham 1 ponto ao bloquear um ataque de slime, 2 pontos ao desviar e 5 pontos ao derrotar um. Aronian também informa que a classificação será determinada pelos pontos obtidos nesse teste, e que apenas os 100 melhores candidatos avançarão para a terceira prova. Alguns candidatos acham que os slimes são fáceis de derrotar, já que são monstros de baixo nível e parecem estúpidos. Porém, quando um deles avança contra um slime, a criatura de repente se projeta em sua direção e destrói seu rosto. Em seguida, ataca um segundo candidato e investe contra um grupo, enquanto os demais observam em choque. Logo, todo o campo de batalha se transforma em um playground para os slimes, que cercam e atormentam os candidatos. Embora muitos sejam nocauteados facilmente, alguns conseguem desviar e bloquear os ataques, recebendo pontos dos supervisores do exame. Uma das supervisoras comenta que os exames deste ano incluem jovens mestres das famílias sábias, das casas Yanka e Durham, referindo-se a Kane e a uma guerreira ruiva, e presume que um novo recorde será estabelecido. Outro examinador acrescenta que também há plebeus excelentes entre os participantes e pergunta a Aronian se a pessoa que ele ajudou antes é um plebeu. Aronian acredita que Louise ainda mostrará algo interessante no exame, mas a supervisora observa que ele não deu um único passo sequer. Enquanto Louis permanece no campo de batalha, um candidato em dificuldade pergunta o que ele está fazendo. Em resposta, um nobre arrogante começa a zombar dele, dizendo que ele não consegue acompanhar os slimes por ser um plebeu patético. Como Louis ainda não se moveu, o nobre especula que ele será nocauteado em breve. Nesse momento, um slime se projeta em direção a Louis, acelerando até ficar a queima-roupa da parte de trás de seu crânio.
Antes que o slime atinja o alvo, Louis desvia com facilidade, e outro candidato também consegue escapar antes que a criatura aniquile o nobre azarado que zombava de Louis anteriormente. Enquanto seu amigo jaz derrotado no chão, o candidato loiro fica paralisado em choque, pois tinha certeza de que Louis não conseguiria desviar de um ataque de slime em alta velocidade. Como falhou em atingir seu alvo principal, o slime entra em fúria e começa a derrubar vários outros competidores. Quando Louis olha para a esquerda, percebe que ele está vindo novamente em sua direção, acompanhado de outros 2 slimes super rápidos. O candidato loiro sorri, achando que não há como Louis desviar daquele ataque. Mas Louis permanece calmo e fecha os olhos, preparando-se para o contra-ataque. Algum tempo atrás, Louis estava treinando nas montanhas geladas com um grupo de aventureiros e pediu que eles atirassem várias pedras nele. Confusos, os aventureiros o alertaram de que seria perigoso se as pedras o atingissem. Louis disse que não havia problema e explicou que queria testar algo. Após assumir uma postura, eles lhe disseram para garantir que desviasse, mas quando as pedras foram arremessadas, ele não fez nenhum esforço para se esquivar. Em vez disso, encarou intensamente as pedras que se aproximavam. Em sua vida anterior, ele havia treinado para transmitir informações rapidamente da região parietal ao cerebelo do cérebro. Sentia que, se aprendesse a reagir instantaneamente, conseguiria lidar com qualquer ataque. À medida que as pedras se aproximavam, seu corpo começou a brilhar com aura, e ele passou a fazer cálculos extremamente rápidos em sua mente. Com movimentos ágeis, desviou de todas as pedras. Os aventureiros ficaram tão impressionados com a demonstração que começaram a elogiá-lo entusiasmados. Correram até ele, pedindo que explicasse aquela nova técnica. Foi então que ele revelou o nome que havia dado a ela: cálculo de combate do vazio. Quando um dos aventureiros perguntou o que isso significava, ele explicou que se tratava de uma técnica capaz de prever o resultado de uma batalha. No presente, enquanto os slimes se aproximam de Louis em alta velocidade, ele encara diretamente as criaturas. Fórmulas complexas inundam sua mente enquanto ele calcula o ataque iminente. 4 slimes o atacam de todos os ângulos, mas ele permanece calmo, pois seus cálculos revelaram que os slimes vinculados só conseguem avançar em linha reta, apesar da velocidade e do poder que possuem. Ele então calcula a velocidade e o ângulo dos ricochetes para prever a trajetória dos ataques e executa movimentos elegantes, conseguindo desviar dos 4 com sucesso. Agora com 8 pontos apenas por desviar, ele muda para o modo ofensivo e executa um golpe de artes marciais, chamado corte de espada, destruindo os 4 slimes de uma só vez. Ken observa em choque, e os supervisores ficam ainda mais atônitos ao perceber que a percepção de Louis está no mesmo nível de um lutador de alta classe. Ken sorri ao perceber que Louis é um praticante de técnicas especiais de combate e decide que vai formar equipe com ele, aconteça o que acontecer. Nesse instante, Louis percebe outro slime avançando para vingar seus irmãos caídos. Ele declara que ali já tem mais 5 pontos garantidos, enquanto assume sua postura. Porém, Ken usa uma técnica de esgrima chamada perfuração de espada para atravessar o slime, o que irrita Louis, que o acusa de ter roubado sua derrota. Ken admite de forma divertida e exibe o slime preso na espada como um espeto, dizendo que o que ele roubou não foi de Louis. Em seguida, corta o ar com a espada, fazendo o slime se dividir em 2. Quando os restos caem na área onde os outros candidatos estão reunidos, ele diz a Louis que roubou deles. Com um sorriso encantador, ele se apresenta e convida Louis a se juntar a ele para roubar pontos dos outros. Louis o encara de forma indiferente. Então Ken explica que só quer ficar bem ranqueado e propõe uma competição entre eles para ver quem consegue mais pontos. Ao pedir que Louis mostre todo o seu poder, Louis sorri e o aplaude por sua confiança antes de finalmente aceitar o desafio. Depois de pegar sua espada, ele se posiciona atrás de Ken e promete mostrar todo o seu poder, estipulando que o perdedor da disputa terá de fazer tudo o que o vencedor mandar. Assumindo sua postura, Ken sorri e aceita a condição, dizendo que Louis é a primeira pessoa que ousa fazer exigências a ele. Enquanto os slimes começam a cercá-los, os lacaios de Sheath observam de longe e percebem que, em meio a todo o caos do campo de batalha, podem cumprir as ordens de seu lord. Depois que um slime passa zunindo por eles, ambos sacam seus arcos e disparam flechas contra Ken e Louis. Quando o slime se aproxima, Louis o percebe e o corta ao meio. Mas, de repente, 3 flechas surgem a milímetros dele. O impacto gera um estrondo alto que chama a atenção de Ken, e os valentões ficam satisfeitos, achando que acertaram o alvo. No entanto, Louis sorri de lado, e quando a fumaça se dissipa, todos veem que o gênio do combate capturou as 3 flechas com uma única mão. Ao encará-lo, eles são tomados por choque e medo, perguntando-se como ele conseguiu reagir a um ataque surpresa, como se não fosse nada. Enquanto Louis crava as flechas no chão, Ken verifica se ele está bem e chama os capangas de Sheath de canalhas por usarem truques sujos, mas Louis diz que não foi nada. Ao ouvir isso, os nobres malignos se irritam, puxam
puxam novamente os arcos e declaram que Caim será o próximo alvo. Um deles ativa um ataque mágico especial de flecha, chamado Flecha Dupla, e dispara essa flecha negra, encantada contra Caim, junto com as flechas de seus companheiros. Caim rebate facilmente as flechas comuns com sua esgrima, mas a flecha sombria continua avançando em sua direção, colocando-o em uma situação crítica. O sangue espirra no ar quando a flecha atinge o alvo. Surpreendentemente, Caim não percebe a flecha roxa escondida entre aquelas que ele havia desviado. Por sorte, Louis consegue pegar a flecha a tempo, mas acaba se ferindo no processo. Cain, cuja vida ele acabou de salvar, vê o sangue jorrando da mão dele e tenta ajudá-lo. No entanto, o sangramento não o incomoda, e ele quebra a flecha, totalmente pronto para o próximo ataque do inimigo. Enquanto isso, um dos espectadores chama a atenção do diretor para o ataque malicioso que acabou de presenciar e sugere desclassificar o agressor. Porém, o diretor insiste que o evento continue, pois tem certeza de que os fracotes vão perder de qualquer forma. Ele adia a punição para depois do exame, mas pede que poções de cura sejam preparadas imediatamente. De volta à arena, Louis se prepara para acabar com seus inimigos e assume a pose de um arremessador de beisebol. Com os olhos brilhando e um poder de canhão massivo, ele impulsiona um dos slimes em direção aos nobres, atingindo um deles em velocidade máxima. O impacto do slime lança o nobre para fora da arena, desclassificando-o imediatamente. Os nobres restantes veem aquilo e entram em pânico. Então, Louis, que não pretende deixá-los sair impunes, salta para o céu e acerta outro slime contra eles. A criatura atinge um deles bem no rosto, arrancando seus dentes no processo. O último que restava fica tão tomado pelo medo que não percebe Louis atrás dele. Porém, Louis o assusta, fazendo-o cambalear para trás. Aproveitando o desequilíbrio, Cain dá uma rasteira no tolo, que cai para fora da arena. Depois de derrotarem os nobres, Cain agradece a Louis por tê-lo salvado antes e pergunta sobre sua mão. Felizmente, ele está bem, e os dois selam a nova amizade com um aperto de mãos. Louis provoca Cain por ser um nobre e habilidoso, mas Cain defende sua origem e se gaba de ser da família Oranca. Aparentemente, a família Oranca é uma das grandes famílias que já produziram grão-mestres e sábios. Sua influência é tão poderosa que rivaliza com a família real e com a associação de arcanistas. Percebendo que a família de Cain não é brincadeira, Louis retira o comentário anterior, e ambos se preparam para enfrentar o restante dos slimes. Porém, ver Louis acumulando mais pontos continua irritando alguns nobres de baixa patente, que decidem ignorar os slimes e atacá-lo diretamente. Eles avançam contra ele, mesmo sabendo que Cain está ao seu lado. O plano de matar 2 coelhos com uma cajadada só dá errado quando nobres de alta patente decidem proteger Cain. Eles entram em confronto com os nobres inferiores em uma batalha generalizada. Enquanto Cain e Louis cobrem as costas um do outro, no meio da luta está uma garota ruiva, que pela aparência parece vir de uma família respeitável. Ela chama sua amiga Miliana, que é plebeia, e diz que é a hora certa de fazer sofrer aqueles que a desprezaram. A garota ruiva salta para a batalha, e Miliana a segue. A luta fica intensa, com Louis girando pelo campo, desviando de slimes e ataques vindos de todos os lados. Miliana também entra em ação, derrubando um dos nobres, enquanto a ruiva lança outro contra as paredes. Então, um novo participante surge na confusão, um rapaz ruivo empunhando um enorme martelo. Sentindo-se como o deus do trovão, ele balança a arma sem piedade, abrindo caminho por onde passa. Segundo ele, socar pessoas é muito melhor do que bater em slimes. Ele solta um grito poderoso enquanto derrota seus oponentes com facilidade. Enquanto isso, os espectadores começam a ficar inquietos e sugerem interromper o exame. Isso porque a maioria dos desclassificados são nobres, e mais eliminações poderiam causar problemas para a academia. Contudo, o diretor não se importa, pois acredita que a academia tem suas próprias regras. Nesse momento, ele surge na arena, envolto em uma luz radiante, e põe fim ao caos. Anuncia que o segundo exame terminou e que as pontuações serão reveladas mais tarde. Durante o breve intervalo, os participantes feridos recebem poções de cura, e o efeito da magia de terra é dissipado. Louis também usa uma poção e fica surpreso com sua eficácia. Infelizmente, é um item muito caro, inacessível para plebeus como ele. Depois de um tempo, o diretor exibe o ranking do segundo exame, e todos se surpreendem com o resultado. O nome de Louis não aparece na lista, o que anima alguns nobres de baixa colocação. Porém, a lista mostrada inclui apenas os participantes do 6º lugar para baixo. Segundo o diretor, os 5 primeiros colocados superaram as pontuações recordes, e ele começa a anunciar seus nomes. Em 5º lugar está Miliana Royce, uma plebeia habilidosa. Cain fica em 4º, enquanto a garota ruiva, Fadurahan, ocupa o 3º lugar. Quando o nome de Cain é chamado, Louis começa a ficar nervoso, pois o diretor ainda não o mencionou. Ele chega a pensar que foi desclassificado por atacar os nobres antes. Contudo, não é o caso. Seu nome é anunciado como o 2º colocado, com 887 pontos. A sala inteira ecoa em surpresa ao ver que um plebeu comum superou quase todos os nobres. Cain o parabeniza pelo excelente desempenho e lembra que, pelo acordo entre eles, precisa fazer algo por Louis. Pergunta o que ele deseja, mas Louis diz que pedirá depois. Então, o vencedor do segundo exame é revelado. Neil Gunn,
com impressionantes 888 pontos. Neil é o garoto ruivo que saiu em fúria mais cedo com seu enorme martelo. Ele também é um plebeu que conseguiu superar todos os candidatos nobres, inclusive Fei, que não aceita a derrota e promete enfrentá-lo algum dia para testar sua força. Após o anúncio, os nobres de baixa colocação são repreendidos por seus superiores por terem sido derrotados por plebeus. Até um dos espectadores fica chocado ao ver que o primeiro e o segundo lugares são plebeus, algo sem precedentes na história da academia. Porém, o diretor, aparentemente satisfeito, afirma que a verdadeira força não tem relação com o status social, e que é por isso que a maioria dos orfanatos do país é administrada pela Associação de Arcanistas. Em seguida, ele direciona os participantes ao local da prova final. Enquanto caminham, Ken elogia Louis por ter chegado tão perto do primeiro lugar e se pergunta quem é mais forte entre Louis e Neil. Logo eles chegam ao local do exame final, e o diretor informa que será um teste de sobrevivência chamado Emblem Battle Royale. Para essa prova, cada participante receberá um emblema e será teleportado para diferentes áreas da floresta. O objetivo é coletar o máximo de emblemas possível, usando qualquer método que desejarem. Quem perder seu emblema será desclassificado imediatamente, e apenas os 10 participantes com mais emblemas serão admitidos na academia. Infelizmente, as regras significam que Ken e Louis não poderão trabalhar juntos, então desejam boa sorte um ao outro. Logo os participantes são teleportados e Louis chega ao seu ponto na floresta. Ele caminha por um tempo, pensando que aquele é o último obstáculo para sua admissão. Determinado, promete vencer dessa vez. Porém, logo é interrompido por um nobre empunhando um enorme machado. O sujeito o pressiona por ter humilhado os nobres no exame anterior. Nesse momento, outros 2 nobres com lanças aparecem atrás de Louis. Louis também percebe outro em um galho de árvore, armado com uma besta. Ao perceber que foi cercado, ele rapidamente deduz que o veterano que o teleportou vazou sua localização. De repente, o homem do machado desfere um golpe contra ele, mas Louis consegue desviar a tempo, e o machado se choca contra uma rocha no chão. Os homens com lanças também avançam para atacá-lo, mas Louis rebate com um mortal para trás. Porém, ainda no ar, uma flecha disparada pelo usuário da besta voa em sua direção, e ele a rebate com a espada. Ele pousa no chão com sucesso, mas os nobres não recuam. Eles partem para o ataque frontal, mas Louis demonstra a diferença de habilidade entre eles. Ele desvia dos golpes com fluidez. Porém, outra flecha vem em seguida. Ele a deflete com a espada, mas logo atrás já vinha uma investida de lança. Felizmente, reage a tempo e desvia novamente. Suas reações rápidas começam a frustrar os nobres, mas eles não desistem. Louis, por outro lado, também fica irritado, porque não consegue ler a trajetória das flechas de vento. Ainda assim, ele se acalma e decide usar uma técnica marcial chamada Contra-ataque Senozen. Essa técnica consiste em usar o poder do inimigo contra ele mesmo. Quando os nobres avançam outra vez com suas armas, Louis vê uma abertura e parte para cima. Sua primeira vítima é o homem do machado, que tenta golpeá-lo com toda a força. Louis desliza para a direita, desvia do golpe e posiciona a espada logo abaixo do machado. Em seguida, gira a arma para longe do portador, fazendo com que ela atinja um dos lanceiros. Depois de derrubá-los, o outro usuário de lança ataca Louis, enquanto o homem na árvore dispara outra flecha de vento. Bem, Louis lê a trajetória da flecha e puxa o lanceiro para a linha de tiro. O pobre é lançado para longe, deixando sua lança para trás. Com a lança ainda no ar, Louis a agarra e a arremessa contra o homem na árvore, derrubando-o imediatamente. Depois disso, ele corta o restante dos nobres como se fossem manteiga e toma todos os seus emblemas. Em uma reviravolta, Ken aparece no topo de uma árvore e impede que os nobres usem magia contra Louis. O mentor da emboscada, que planejava conter Ken com outro grupo de nobres de baixa patente, fica chocado com sua aparição repentina. Ken afirma que ele deve ter subestimado a família Uranka ao enviar fracotes para atrasá-lo. Em seguida, o derruba com um disparo de besta. Depois disso, Ken salta e entrega um emblema a Louis. Diz que as coisas podem ficar mais problemáticas se continuarem assim e se oferece para ajudar. Mas Louis recusa, afirmando que resolverá seus problemas sozinho. Nesse momento, uma figura escondida começa a aplaudir e elogia o zelo de Louis. A pessoa diz que não esperava nada menos de alguém que reconhece como rival. A figura se revela. É Fadura Han. Ela desafia Louis para um duelo, e ele pergunta a Ken se ela é amiga dele. Ken responde que não, mas sim, filha de um grão-mestre, com quem já duelou no passado. Na época, ele perdeu por baixar a guarda e aconselha Louis a ignorá-la e focar em coletar emblemas. Ele alerta que Fei pode usar magia e que seu nível de habilidade já está no patamar de aprendiz. Enquanto conversam, Fei se irrita e os repreende por tentarem fugir. Então, Louis aceita o desafio, dizendo que sempre quis saber como um membro de uma grande família se sairia em batalha. A ideia anima Fei, que promete não usar magia para tornar a luta justa. Num piscar de olhos, ela avança com a lança e o perfura, mas Louis consegue prender a arma debaixo do braço, impressionando ainda mais Fei. Ela gira a lança e a balança contra ele, mas ele desvia, movendo-se para o lado. Logo depois, Fei salta e tenta acertá-lo com a técnica Golpe Sagrado da Lança. Como esperado, ele desvia, e a lança atinge o chão, abrindo uma enorme cratera.
O impacto choca os espectadores e o diretor, que observam de longe. Eles começam a especular sobre o poder de Fei e a resistência de Louis, perguntando ao diretor quanto tempo ele acha que Louis vai durar contra alguém de uma grande família. O diretor responde que Louis não será capaz de derrotá-la, pois a batalha é um choque de corpo e vontade. Pelo que viu, ele não acredita que Louis tenha uma vontade mais forte que a de Fei. Nesse momento, as vontades dos dois são postas à prova quando Fei usa outra técnica de lança para atacá-lo. Contudo, Louis desvia de todos os golpes com facilidade, como se estivesse programado para isso. Enquanto acompanha os movimentos da lança, ele vê uma abertura no corpo de Fei e tenta explorá-la. Infelizmente, Fei percebe a intenção e contra-ataca, mas ele salta por cima do golpe e pousa atrás dela. Irritada por ele ter desviado de todos os seus ataques, Fei ainda provoca Kane, dizendo que ele não tem essa qualidade. Lewis afirma que o segredo é a observação, e que com prática suficiente, torna-se algo simples. Logo, Fei avança novamente, usando outra técnica sagrada da lança chamada queda crescente. Mas, mais uma vez, ele desvia de todos os ataques sem dificuldade. Dessa vez, ele reflete sobre as várias técnicas de usuários de lança: estocadas, varridas, defesa e supressão. Embora sejam problemáticas, também possuem fraquezas. Uma delas é a vulnerabilidade em combate de curta distância. E é isso que Louis pretende explorar. Ele avança para encurtar a distância e criar espaço para seu contra-ataque. Porém, Fei lê sua intenção e rebate sua espada. Em seguida, declara que a técnica de lança de sua família não tem fraquezas. De repente, ela começa a girar a lança e cria um perigoso tornado. O talento e a habilidade de Fei surpreendem os espectadores, que passam a acreditar que Louis não tem chance contra ela. Mesmo assim, Louis assume uma postura e ativa sua técnica de espada, na esperança de desviar dos ataques. Enquanto bloqueia os golpes, ele tenta explorar outra fraqueza das técnicas de lança, o alto consumo de estamina. Ele se defende diligentemente, aguardando uma abertura. Mas, sem que perceba, sua espada começa a rachar. Nesse instante, a estamina de Fei finalmente se esgota, e ela se torna visível dentro do tornado de lança. Louis percebe isso e ataca imediatamente. Infelizmente, sua espada se quebra um instante antes de alcançá-la. Vendo que o golpe falhou, ele salta para trás rapidamente para evitar um contra-ataque. Para sua surpresa, Fei reconhece a habilidade de Louis e a própria sorte, pois sem ela, teria sido obliterada. Ela também percebe que ele estava se contendo e o confronta sobre isso, mas ele dá a desculpa de que sempre observa antes de lutar com tudo. Ainda assim, afirma que já observou o suficiente e que agora vai falar sério. Fei, porém, se preocupa com a arma quebrada dele. Louis a tranquiliza, dizendo que está melhor sem espada, porque seus punhos são sua verdadeira arma. Como Ip Man, Louis assume sua postura de artes marciais, enquanto Fei prepara a lança. Ela avança em alta velocidade com uma técnica giratória, e Kane, que estava calado havia um tempo, grita para avisá-lo. Surpreendentemente, Louis desacelera a lança giratória com a palma esquerda e depois a prende com a direita. No fim, ele segura a lança girando entre as duas palmas, fazendo Fei e Kane arregalarem os olhos. Os espectadores também ficam de queixo caído, embora o diretor consiga manter a calma. Ele observa atentamente, tentando entender o que Louis acabou de fazer. Fei não desiste e puxa a lança de volta. Em seguida, usa outra técnica e cria a ilusão de si mesma atacando Louis de todos os lados. Porém, em vez de entrar em pânico, ele respira fundo e assume sua postura marcial. Com as palmas, ele rebate cada ataque um por um, desviando todos para longe de si. Essa habilidade nunca havia sido vista nem por Fei, nem pelo diretor. Logo depois, ele acerta um golpe limpo em Fei e a lança para longe. Por sorte, ela finca a lança no chão, reduzindo o impacto até parar. Após se estabilizar, pergunta que técnica foi aquela. Ele responde calmamente que é uma forma de bloqueio das artes marciais. Em seguida, salta novamente para continuar o duelo, e Fei reage com a lança. Estranhamente, os ataques dela são facilmente evitados. Louis parece estar na frente dela, e ao mesmo tempo, não estar. Isso faz até Kane pensar se é uma ilusão de ótica, enquanto Fei extravasa sua frustração por não conseguir acertá-lo. Na verdade, Louis está usando o passo da borboleta, um movimento elegante criado por um boxeador lendário de sua vida passada. Consiste em mover os pés rapidamente para frente e para trás, criando um ritmo difícil de acompanhar. Perfeito para neutralizar a lança de Fei. Logo ele a coloca em uma posição desfavorável e a lança para longe. Os espectadores e o diretor começam a se perguntar se Louis é, na verdade, um gênio no combate corpo a corpo. Mesmo caída, segurando o estômago, Fei se recusa a desistir. Ela abandona a lança e avança com força total, erguendo os punhos. Lewis não baixa a guarda e assume imediatamente a postura de Wing Chun. Quando Fei usa uma técnica de punho esmagador, ele bloqueia na hora. O impacto, porém, é muito parecido com uma técnica que ele conhece chamada poder de uma polegada. Louis sorri e elogia a resistência dela. Fei não se impressiona. Diz que a família Durahan não se resume à lança, e avança novamente com outro golpe esmagador. Louis assume a postura, pronto para o impacto, e os dois começam a trocar socos como mestres de Kung Fu.
Estranhamente, a empolgação de Louis começa a sair do controle, pois lutar contra um oponente forte com tudo que tem sempre foi seu maior desejo. Conforme a luta se intensifica, ele passa a exigir mais e mais. Seus olhos ficam vermelhos, assim como seu coração. Ele salta contra Faye, exalando uma aura extrema de intenção assassina. Faye olha para cima e se apavora com a visão. O que ela enxerga é um demônio de presas gigantes, abrindo a boca para devorá-la. De repente, ela não consegue mover o corpo rápido o bastante para desviar do golpe de Louis. Ainda assim, consegue bloquear, mas o impacto a lança contra uma árvore. O diretor também percebe a aura estranha emanando de Louis e se pergunta o que é aquilo. Os nobres restantes, ao verem Faye ser arremessada contra a árvore, ficam furiosos com o fato de um plebeu ter derrotado alguém de uma grande família. Eles tentam retaliar, mas são tomados por uma sensação estranha. Um deles chega a vomitar. Ele se pergunta por que ficou enjoado de repente, mas ao ver a aura demoníaca de Louis, tudo começa a fazer sentido. Um nobre veterano invejoso, Sheath, observa o duelo à distância ao lado do amigo ferido, Brian. Ambos são forçados a admitir que Louis é muito mais forte do que esperavam. Essa constatação enche Sheath de raiva, pois seu plano de derrubar o plebeu falhou completamente. Brian então conclui que Louis precisa ser eliminado a qualquer custo. Lembrando de uma antiga lenda, ele acredita que deixar alguém como Louis viver pode se tornar um problema no futuro, e espera acabar com sua vida o quanto antes. Enquanto isso, a fúria de Louis continua. Ele avança direto contra Faye. Rindo histericamente, ele a espanca e a lança longe novamente, fazendo-a cuspir sangue. Em seguida, usa um passo instantâneo no ar e a arremessa contra o chão com uma sequência de socos pesados. Faye mal consegue manter a postura defensiva, suportando os ataques incessantes enquanto pensa no aumento explosivo do poder de Louis. Ao entender a diferença entre eles, ela chega à conclusão de que não tem chance de vencer. Nesse momento, ela se depara com a aterrorizante aura de punho de Louis, e sua vida passa diante de seus olhos. Recusando-se a aceitar a morte iminente, Faye ativa rapidamente sua técnica marcial arcana, punho em chamas, Blaze Fist, numa tentativa desesperada de contra-atacar o golpe de Louis. No entanto, o ataque dele a sobrepuja e a lança para longe mais uma vez, atravessando árvores enquanto é arremessada pelo ar. De repente, Louis volta a si e percebe que perdeu o controle novamente. Ele encara sua mão queimada e reflete sobre a natureza da magia, mas Ken chega às pressas para ver se ele está bem. Do nada, Sheath surge e anuncia em voz alta a desclassificação de Louis, alegando que seu emblema foi destruído durante a luta. Ele ordena que Louis saia imediatamente, mas Ken tenta argumentar, insistindo que foi claramente um acidente. Sheath então revela que o diretor testemunhou tudo e exige que Louis deixe o campo de prova naquele instante. Antes que Louis responda, Fa intervém e manda o nobre canalha parar, o que surpreende Louis, já que ela ainda está consciente. Sheath a acusa de tentar ajudar o plebeu a trapacear, mas Fa o corta sem hesitar. Em seguida, pede desculpas a Louis por ter usado magia acidentalmente durante a luta, chocando Ken, que nunca imaginou que ela pediria desculpas a alguém. Louis também se desculpa por ter entrado em estado berserk, mas ela descarta, dizendo que está tudo bem. Como ele a forçou a usar magia, Faye admite a derrota e espera que possam lutar novamente após entrarem na academia. Nesse instante, Sheath debocha, apontando que Louis só tem 4 emblemas. Sem se abalar, Faye revela sua reserva de emblemas e os entrega a Louis como recompensa por tê-la derrotado. Isso adiciona mais 10 à coleção dele, e ela confirma o registro diante do nobre furioso. Ela então se une a Ken para eliminar os fracotes restantes no campo e garantir que ninguém reúna emblemas suficientes para desclassificar Louis. Ken, que concorda com o plano, aceita imediatamente e os dois partem para começar a limpeza. Enquanto saem, Ken a provoca, dizendo que sempre achou que ela era só força e nenhum cérebro, mas ela está mais preocupada em juntar mais emblemas. Pouco depois, um examinador se aproxima de Louis e informa oficialmente sua desclassificação, escoltando-o para fora. Sheath espera nunca mais ver o plebeu, mas Brian comenta que Louis ainda pode passar se o plano de Fa der certo. De repente, Sheath se lembra de que não é incomum candidatos morrerem acidentalmente durante o exame. Brian observa enquanto ele começa a traçar planos sombrios para matar Louis, e se pergunta qual é a verdadeira identidade dele, por causa da sensação perturbadora que sentiu antes. Mais tarde, naquele dia, Louis entrega os emblemas ao examinador e reflete que apenas artes marciais não podem competir com magia. Ele espera aprender na academia para fundir magia e artes marciais. Naquela noite, a caminho de casa, pensa em como explicar à mãe suas roupas destruídas. Enquanto caminha, passa por uma figura suspeita. Enquanto está distraído, o assassino tenta eliminá-lo furtivamente por trás. Reagindo instantaneamente, Louis contra-ataca com um poderoso chute de calcanhar para trás, lançando o assassino para longe. O homem pergunta como ele percebeu sua presença, e Louis responde calmamente que o cheiro de sangue é impossível de esconder.
De repente, mais assassinos surgem, e o líder se pergunta por que Louis está tão relaxado para alguém prestes a morrer. Os três o cercam, e Louis decide lutar com tudo após perceber a força deles. Mas uma presença ainda mais forte escondida nos arbustos chama sua atenção. Irritado, o líder o repreende por se distrair e avança com uma adaga revestida de magia, dizendo que ele logo estará a 7 palmos da terra. Diante da investida em velocidade máxima, Louis desvia das estocadas rápidas. Em seguida, agarra o braço do assassino e o joga contra o chão. O oponente, porém, se recupera rapidamente e recua para junto dos aliados. Ele reconhece que as informações que recebeu sobre as habilidades de Louis eram precisas, mas Louis se pergunta do que ele está falando. Após elogiar seu combate corpo a corpo, o líder questiona como ele se sairia contra a magia. Sem esperar resposta, sinaliza para que os outros iniciem o ataque mágico. Nesse momento, 3 assassinos disparam flechas de vento de suas bestas. Felizmente, Louis reage rápido e desvia, observando em seguida as árvores atingidas para medir o poder destrutivo dos projéteis. Sabendo que precisa avançar, ele respira fundo e ativa uma técnica de respiração que usa o chi do corpo para amplificar sua força física e conceder velocidade explosiva. Ele então parte para o ataque, mas o líder menospreza o esforço e ordena outra rajada de flechas de vento. Louis desvia habilmente dos disparos, e os assassinos logo perdem seu rastro. Para a surpresa deles, Louis surge do alto e desfere um chute poderoso, esmagando o líder contra o chão, recuando em seguida enquanto evita novos projéteis. Enfurecido, o líder ordena que parem Louis, e do nada, outro assassino aparece atrás dele e desfere um chute surpresa. Por sorte, Louis percebe o ataque furtivo a tempo e bloqueia, embora o impacto faça seus braços tremerem. Ele se recompõe rapidamente e encara o novo inimigo, considerando-o uma ameaça mais séria. Antes que possa reagir mais, percebe que foi cercado, lutando para desviar das flechas de vento que agora vêm de todas as direções. Incapaz de escapar dos ataques incessantes, Louis acaba sendo atingido e perde a consciência. Os assassinos soltam um suspiro de alívio e comentam como é impressionante um plebeu ter resistido por tanto tempo. Um deles se aproxima para finalizá-lo, mas Louis desperta de repente e o derruba imediatamente. Em seguida, pega a besta do sujeito e dispara flechas de vento contra os outros assassinos. 2 deles são abatidos, mas o mais forte rebate o disparo com facilidade. Percebendo que Louis fingia estar inconsciente, ele aplaude sua esperteza. Louis então pergunta por que ele não parece abalado após perder seus subordinados, mas o homem responde que não se importa com fracotes. Logo depois, Louis dispara mais flechas de vento, porém as habilidades evasivas do inimigo estão em outro nível. Ele avança contra Louis e materializa um martelo mágico do nada. Enquanto ataca, admite que queria aceitá-lo como discípulo, mas as ordens de seu empregador não lhe deixam escolha. Louis tenta resistir ao golpe com o próprio corpo, mas é lançado para longe. Ainda no ar, o oponente usa um passo instantâneo e surge ao lado dele, revelando que a habilidade de Louis pode até superar a de um aprendiz, mas não é suficiente contra alguém de patente superior. Em seguida, ele invoca novamente o martelo mágico e esmaga Louis contra o chão. Sem dar tempo para se recuperar, continua o ataque, liberando ondas de magia. Quando a poeira baixa, o assassino se surpreende ao ver que Louis ainda está vivo. Mesmo ferido, ele mantém uma postura defensiva. Claramente com dor, Louis declara que não vai cair ali, mas o assassino discorda. Afirma que ninguém poderá salvá-lo do destino que se aproxima, enquanto materializa outro martelo mágico. Incapaz de se mover, Louis entra em pânico ao ver o inimigo prestes a enviá-lo para a ponte do arco-íris. O assassino ataca com sua habilidade arcana marcial chamada Martelo Celestial. Nesse instante, a vida de Louis passa diante de seus olhos. Ele lembra de seu objetivo de aprender magia e proteger sua família no orfanato. Sem se importar com as consequências, decide mudar seu destino. E a aura ao seu redor muda imediatamente. Ele contra-ataca com seu poder misterioso, conseguindo conter o golpe do assassino. Surpreendentemente, a colisão desencadeia uma explosão massiva. Momentos depois, Louis tosse enquanto está caído no chão, e o assassino comenta que é estranho lutar contra alguém que parece seu igual. Percebendo por que Louis está sendo alvo, ele ergue o martelo mágico novamente, decidido a eliminar o que agora enxerga como um monstro. De repente, uma voz autoritária ordena que ele pare, e um violento vórtice de vento o interrompe antes que consiga transformar Louis em comida de peixe. Ao tentar recuar, mais vórtices surgem e o prendem, esmagando-o com uma pressão avassaladora. Incapaz de escapar, o assassino grita de dor, enquanto a magia restringe completamente seu corpo. Confuso com a reviravolta, Louis se pergunta o que está acontecendo. Então, do nada, o diretor Aronian aparece e o elogia por ter suprimido sua fúria. Ele entrega a Louis uma poção mágica para beber e volta seu olhar afiado para o assassino exausto, interrogando-o e exigindo o nome de seu empregador. O assassino percebe que está diante de um grão-mestre e afirma que nem ele conseguirá proteger Louis do destino que o aguarda. Rindo histericamente, diz que aquilo é só o começo, e então se explode. Diante do ocorrido perturbador, o diretor Aronian suspeita do envolvimento da guilda de assassinos, mas espera estar enganado.
Enquanto isso, Louis sente o efeito da poção e fica impressionado com seu poder de cura. Ela repara até seus ossos fraturados. Ele então pergunta ao diretor se é coincidência ele sempre aparecer na hora certa para salvá-lo. O diretor decide deixar a conversa para quando chegarem à casa dele. Louis imediatamente entra em pânico, pois já está tarde e sua mãe deve estar preocupada. Sem perder tempo, corre para casa, enquanto o diretor Aronian invoca uma criatura misteriosa chamada Kylie para cuidar da limpeza do local. Em outro lugar, na cidade de Montia, ao norte do Império Candria, 2 nobres confrontam Laciela. Usando a Mó reparada como desculpa, eles a assediam enquanto ela espera as crianças voltarem. Liela explica calmamente que está apenas esperando, mas os nobres ignoram e continuam avançando com más intenções. Felizmente, Louis chega bem na hora e impede os desgraçados. Laciela comemora sua volta, mas fica chocada ao ver seu estado todo machucado. Louis pergunta se ela está bem, mas ela se preocupa mais com as roupas rasgadas e o sangue nelas. Enquanto ele tenta inventar desculpas para tranquilizá-la, os nobres o ameaçam com seu lorde e com um lutador chamado George. Para surpresa deles, o diretor Aronian chega voando. Ao descer, resolve o mal-entendido e se apresenta, pressionando os canalhas a irem embora. Ao perceberem que ele é um verdadeiro grão-mestre, os nobres se curvam e fogem. Aronian então se volta para Liela e revela que precisam conversar. Pouco depois, ela o conduz para dentro da casa, mas ele nota a Mó que os nobres estavam reclamando antes. Ele se pergunta como aquilo funciona automaticamente sem magia, e ao observar melhor, percebe que existem vários mecanismos semelhantes pela casa. Liela lhe oferece frutas e dá todo o crédito a Louis, cujas invenções facilitaram a vida deles. Em seguida, pergunta se ele cometeu algum crime para justificar a visita do diretor, mas Aronian revela que é exatamente o contrário. Além disso, ele enfatiza o quão talentoso Louis é, algo que ele só viu nas escrituras de Gaia. No passado, durante o governo tirânico dos monstros, um gênio guiado pela deusa surgiu entre os humanos. Ele criou as artes arcanas marciais após compreender a essência dos elementos, e após 5 anos, derrotou os monstros junto de seus companheiros, salvando a humanidade da ruína. Desde então, esse dia passou a ser reconhecido e celebrado como o Dia da Libertação, e o homem ficou conhecido como o primeiro herói, nas escrituras de Gaia. Enquanto Laciela elogia o suposto salvador, Louis diz que isso não foi registrado nas lendas populares. Porém, o diretor Aronian insiste que foi sim, mas revela que o primeiro herói tinha cabelo e olhos negros, um segredo conhecido apenas pelas mais altas autoridades da humanidade. Aparentemente, a loucura em seu coração o dominou, e ele cometeu um grave pecado que justificou apagar sua existência da história. Essa revelação surpreende Louis, que começa a se perguntar se também carrega essa mesma loucura interior. Aronian acrescenta que todos os países eliminam pessoas com cabelo e olhos negros para evitar possíveis desastres. Em seguida, confronta Louis por tingir o cabelo, e Laciela imediatamente assume a culpa, revelando seu motivo inocente para fazê-lo. Ela começa a listar as qualidades de Louis, mas ele a interrompe, dizendo que o diretor tem outras intenções, já que poderia tê-lo matado se quisesse. Impressionado, Aronian elogia sua percepção, notável para alguém da sua idade, e conclui que o garoto conseguiu domar sua loucura interior. Para a surpresa deles, o diretor considera Louis o novo herói, mesmo em tempos de paz. Enquanto pega uma fruta com telecinese, ele fala sobre a escuridão que sempre espreita nas sombras e decide guiar Louis pelo caminho certo após testemunhar suas habilidades. De repente, ele arremessa a fruta contra Louis, que a pega sem dificuldade. Em seguida, Aronian diz que ele passou no exame, graças aos esforços de Faye e Ken em eliminar a maioria dos outros candidatos. Depois, pergunta se Louis aceita ser seu discípulo na academia. Empolgado, Louis pergunta o que o diretor fará se ele entrar em Berserk no futuro. Instantaneamente, a fruta em sua mão é cortada em pedaços, deixando-o chocado. Frio como gelo, Aronian responde que, se isso acontecer, ele mesmo o enviará ao Criador. Na manhã seguinte, enquanto trabalha no quintal, um de seus irmãos adotivos o elogia por ter recebido um convite pessoal do diretor Aronian, mas Louis também vê isso como um aviso. O irmão continua falando sobre as taxas da academia, enquanto Louis pensa na conexão que tem com o herói lendário. Ele relembra as palavras do diretor e se pergunta se pode realmente confiar nele. Antes de partir na noite anterior, Louis havia perguntado em particular por que ele revelou tudo a Laciela, deixando-a ansiosa. Aronian respondeu que a ignorância a tornaria um fardo, mas Louis discordou. Então o diretor explicou que ela precisava saber, pois sua família estaria em perigo se sua identidade fosse exposta. Antes de voar embora, disse para Louis ficar mais forte, pois aquilo era apenas o começo de suas provações. Após relembrar isso, Louis confirma que o diretor está certo e decide ficar mais forte na academia. Momentos depois, seus irmãos mais novos vêm se despedir. Sua irmã, Lana, pula em seus braços. Com os olhos marejados, pergunta se ele irá visitá-los com frequência, e o faz prometer, com um mindinho, que voltará nos longos intervalos.
Logo depois, um irmão mais velho informa que o mordomo de um nobre veio chamá-lo. Louis sai para encontrá-lo, e o homem confirma sua identidade antes de lhe entregar um convite, apresentando-se como mordomo da família Oranka. Ao ver o convite de Ken, Louis deduz que ele quer fortalecer a amizade e decide aceitar. O mordomo o conduz até a carruagem, e eles partem. Mais tarde, chegam à cidade de Harzen. Ao descer da carruagem, o mordomo lhe explica sobre a família Oranka. O queixo de Louis cai ao ver a imensa mansão da grande família, mas Ken corre para recebê-lo. Ken reafirma que agora são colegas de classe, e Louis diz que isso se deve aos esforços dele no exame final. Ele também reconhece a ajuda de Fei, e decide deixar a aposta anterior de lado. Porém, Ken diz que teria passado de qualquer forma, já que tem o selo de aprovação de Fa. Ele então revela que quer Louis como parceiro de sparring, além de lhe dar informações antecipadas sobre a academia e a magia. Nesse momento, a mãe de Ken chega e o confronta por ter trazido um plebeu imundo para dentro da casa. Ken afirma que Louis é seu amigo, mas ela ignora e pergunta quais são as intenções dele ao se aproximar de seu filho. Com nojo de respirar o mesmo ar que um plebeu, ela tira um anel de ouro, valendo dezenas de moedas, e o joga para ele, ordenando que desapareça. Ken não aceita aquilo. Ao se virar para pedir desculpas, vê Louis pegando o anel. Louis explica que reconheceu a habilidade do filho dela e se tornou amigo dele. Então pergunta se ela considera as palavras de Ken tão sem valor quanto aquele anel, o que a enfurece imediatamente. Lançando um olhar mortal, ela ordena que o expulsem. Os mordomos se aproximam para cumprir a ordem. Ken tenta convencer a mãe de que Louis derrotou Fei, mas ela não acredita numa bobagem dessas. Louis confirma e diz que Ken pode ficar mais forte ao lado dele. Sua confiança irrita ainda mais a mãe de Ken. Nesse momento, a porta da mansão se abre, e um vento poderoso afasta os mordomos. O pai de Ken, William, entra e reafirma a declaração confiante de Louis. A mãe de Ken se encolhe e tenta apelar para ele, mas William passa direto. Ken se curva para cumprimentar o pai, e Louis também o saúda, apresentando-se enquanto pensa que a aura dele é tão esmagadora quanto a do diretor Aronian. William pergunta a Ken se é verdade, e ele confirma que Louis é mais forte que ele. Intrigado, William pede que Louis prove, e libera instantaneamente sua intenção assassina, que toma a forma de um tigre feroz. Antes que Louis reaja, a aura monstruosa crava suas presas em seu peito, e ele percebe que não consegue respirar. Nesse momento, entra em pânico ao concluir que William realmente pretende matá-lo. O olhar de William perfura sua alma, e sua força de vontade rasga o espírito de Louis. Enquanto tenta organizar os pensamentos, Louis percebe o quão aterradora é a força de vontade de um grão-mestre. No entanto, ele construiu uma resistência à intenção assassina graças à caça contínua de monstros nos últimos anos. Com o espírito inflamado, o buraco em sua alma começa a se recuperar com sua determinação ardente e força de vontade. O fogo em sua alma explode, e para surpresa de William, toma a forma de um dragão. O confronto de vontades começa, e os dois entram em choque por um breve momento. Quando tudo se acalma, Ken corre para verificar Louis e o ajuda a se levantar após ele perder a disputa de vontades. Em seguida, William pergunta por que Louis busca poder, e ele responde que é para proteger sua família. Sem demonstrar emoção, William se vira para ir embora, mas repreende Ken por sua fraca força de vontade, e manda que ele aprenda algumas coisas com Louis. Insatisfeita com a situação, a mãe de Ken tenta discutir com William, mas ele rejeita friamente sua opinião. Aliviado, Ken decide levar Louis imediatamente ao campo de treinamento. No campo de artes marciais da família Oranka, Ken pede desculpas pelo comportamento dos pais, mas Louis diz que está tudo bem. Ele comenta o quão extremo William foi e tenta aliviar as preocupações de Ken, reconhecendo sua habilidade. Porém, Ken afirma que Louis é muito mais adequado para ser o filho da família Oranka, mas Louis vê todo o incidente como um teste de William em favor de Ken. Ele se pergunta se não seria a maneira dele demonstrar amor, e isso faz Ken mergulhar em lembranças. Ao olhar para o passado, Ken percebe que quase não saía da mansão quando era criança. Suas memórias eram apenas de comer, dormir e treinar. Aparentemente, William deseja transformá-lo em um grande sábio como o avô. Ken então percebe que sempre quis o reconhecimento do pai. Mas com o tempo, a mansão virou uma prisão, enquanto seu status e talento o acorrentavam. Ele sempre desejou o mundo exterior e a liberdade, como pássaros cruzando o continente. Infelizmente, ele se considera fraco demais para um mundo onde apenas a força importa. Enquanto pega um florete do inventário, diz que brandir a lâmina é a única forma de quebrar essas correntes. Depois disso, Ken revela que seu pai também se formou na academia e decide ficar mais forte para ganhar permissão de viver livremente. Ele então olha para Louis, contando com ele para torná-lo mais forte, e os dois iniciam o sparring. Enquanto isso, William observa de longe e pergunta ao mordomo sobre os resultados de sua investigação. O mordomo relata que Louis não é alguém comum, narrando seus feitos durante o exame. Após ouvir que ele derrotou Fei e recebeu ajuda do diretor Aronian várias vezes, William conclui que Louis é um encrenqueiro. O mordomo pergunta por que ele ainda permitiu sua entrada, e William responde que as pessoas aprimoram suas habilidades através de desafios e crescem ao superar dificuldades. Pela sua intuição, acredita que Louis pode realmente ajudar Ken a ficar mais forte. Enquanto isso, Louis, lutando sem
sem armas, chuta Ken pra trás. Ken se recupera e ativa uma habilidade arcana marcial chamada Investida do Vento. Ele avança com uma estocada veloz reforçada por magia de vento, mas acaba encontrando o punho de Louis, quase destruindo seu belo rosto, e perde o duelo. Louis reconhece a técnica, mas aponta seus pontos fracos. Após ouvir as orientações, Ken entende por que Fei não conseguiu derrotar Louis, mas se pergunta por que ele está encarando seu rosto. Louis pega o florete e pergunta se ele já sentiu algo errado em seu estilo de luta. Sem entender, Ken explica que usa as técnicas tradicionais da família Oranca, as mesmas que tornaram seu pai e avô fortes. Louis então fala sobre outros caminhos, e Ken se pergunta se existe uma rota diferente da de seus predecessores. Nesse momento, Louis guarda o florete, mostra uma adaga e chama Ken para fazer um plano para surpreender seu pai. De repente, os dois avançam contra William, armados com adagas. Mas, antes disso, Louis aproveita para explicar a importância da velocidade nas artes marciais. Relembrando o teste dos slimes, ele diz que velocidade não é apenas movimento, mas também tempo de reação e tomada rápida de decisão. Coincidentemente, a velocidade natural de Ken combina bem com seu atributo vento, mas armas de estocada são difíceis de dominar. Louis entrega 2 adagas a Ken e diz que o que funcionou para seu pai e avô pode não funcionar para ele. Supõe até que seja por isso que William parou de evoluir após virar grão-mestre, e pede que Ken adote um estilo especializado que maximize seus talentos. Pergunta se ele está disposto, e Ken diz que fará qualquer coisa para conquistar liberdade. Louis reconhece sua determinação e explica rapidamente o novo estilo de combate. Depois, planejam atacar William para revelar sua habilidade e determinação. Logo partem para cima dele, e Ken ativa imediatamente a magia de suporte Accelerate, aumentando sua velocidade. O avanço súbito preocupa o mordomo, mas William o acalma e desvia facilmente do primeiro ataque de Ken. Em seguida, Louis surge ao lado dele com um passo instantâneo e libera uma chuva de cortes, todos desviados sem esforço. Enquanto luta, Louis considera as adagas as armas mais rápidas e decide combiná-las com técnicas marciais. Então usa o passo da borboleta, tentando surpreender William com velocidade explosiva. A habilidade o surpreende um pouco, mas ele continua desviando. Ken acompanha e usa uma habilidade aérea para se impulsionar. No meio do combate, percebe que seu corpo está leve, uma sensação de liberdade que nunca sentiu antes. Vendo a compatibilidade com as armas, decide fundir suas técnicas de combate com a magia de vento. Assim que faz a fusão, chama a atenção de William, que fica surpreso. Ken aceita seu novo caminho marcial e tenta acertá-lo, mas antes disso, William libera uma explosão de aura que os empurra para trás. Furioso, pergunta se Ken está abandonando as técnicas do clã para provar sua vontade. A dupla se recompõe, e Louis manda Ken usar Accelerate de novo. Sem hesitar, Ken segura o ombro dele e ativa o feitiço, e os dois retomam o ataque com tudo. William observa os movimentos sincronizados, mas sua evasão está em outro nível. Em certo momento, ele segura uma das lâminas de Ken, mas o garoto se liberta e recua. Isso enfurece William, que o chama de covarde. Mas Ken lembra das lições de Louis sobre as vantagens de recuar. Ele se recompõe e volta a enfrentá-lo. Usando um feitiço de tornado, desvia novamente e se reúne com Louis. Os dois atacam por trás, gritando enquanto tentam acertar. Antes, Louis havia ensinado a Ken uma técnica de beisebol chamada change-up. Alterar a velocidade para enganar o oponente. Movimentos lentos podem parecer perigosos se usados corretamente, quebrando o timing do inimigo. Agora eles aplicam isso, variando velocidades de forma imprevisível. William desvia casualmente, desprezando os ataques lentos, mas o golpe retardado de Ken o surpreende. A lâmina arranha seu ombro, danificando seu pelo de aura. O acerto anima os garotos, que continuam atacando sem parar. Para surpresa deles, William diz que já basta. Ordena que Ken não desonre o nome da família e deixa o campo de treino. Ken, acreditando ter recebido a aprovação do pai, aceita a ordem e comemora com Louis enquanto William parte com o mordomo. Enquanto se afasta, William reflete sobre as técnicas usadas contra ele. A tática de bater e recuar permanece em sua mente, e a ideia de retirada estratégica começa a interessá-lo. Ele materializa uma adaga, percebendo que talvez tenha aprendido algo novo com aquelas crianças. Enquanto isso, Louis começa a lamentar a oportunidade perdida de lutar de verdade contra um grão-mestre. Mas Ken está vivendo a melhor sensação de toda a sua vida, pois seu pai o reconheceu pela primeira vez, e ele decide recompensar Louis com um presente por ter tornado isso possível. Mais tarde, na biblioteca da família Oranca, a quantidade absurda de livros deixa Louis atordoado. Ken se aproxima com uma caixa contendo as recompensas e agradece por ele tê-lo ajudado a encontrar seu caminho tão rápido. O conteúdo da caixa choca Louis, pois é extremamente valioso. Dentro, há livros raríssimos, incluindo materiais de referência da academia e textos mágicos que plebeus raramente conseguem ver. Esperando que isso o ajude, Ken lhe entrega livros sobre teoria básica de mana e teoria dos atributos de mana, além de dar dicas sobre as divisões entre magia e artes marciais. Além disso, Ken explica sobre o ritual de despertar mágico, pelo qual todos os novos alunos devem passar. É um ritual onde se sente os elementos através da estátua de Gaia e custa 10 moedas de ouro
ouro no templo da igreja, mas, felizmente para Louis, na academia é gratuito. Kane também lista várias taxas e despesas futuras da academia, incentivando Louis a aceitar os presentes e contar com eles sempre que precisar. Pouco depois, Louis aceita os presentes e considera a aposta entre eles encerrada, a pedido de Kane. Ele percebe que precisa começar a ganhar dinheiro e se lembra do que Julian disse sobre farmácia mágica. De repente, também recorda que pode usar conhecimentos de sua vida passada para inventar itens úteis e lucrar mais rápido. Com isso em mente, pergunta a Kane sobre a ligação da família dele com a Guilda dos Mercadores. Kane fica curioso com a pergunta, mas Louis mantém segredo, dizendo que ele descobrirá em breve. Uma semana depois, os calouros são recebidos na Academia Arcanista de Kandri. Enquanto Louis caminha confiante pelo campus, Rose, uma aluna do segundo ano, sente o perfume dele e conclui que ele deve ser de família nobre. Afinal, é uma fragrância cara e moderna. Ela imediatamente se aproxima e se oferece para mostrar à escola, enquanto o guia explica que, como o imperador envelheceu, os herdeiros imperiais vêm disputando poder com nobres e grandes famílias dentro da academia. Graças ao diretor, tudo parece calmo na superfície. Mas, nos bastidores, há uma disputa feroz por recursos educacionais. Por causa disso, alunos que são alvos e não conseguem acumular pontos podem ser expulsos. Com isso, Rose toca o rosto dele e pergunta qual facção sua família apoia. Porém, um rapaz chamado Brian aparece e o identifica como o plebeu que quebrou o recorde do exame. Rose fica chocada, pois o perfume que ele usa não é algo que qualquer um pode comprar. Irritada, vai embora. Louis então aperta a mão de Brian, que o informa que a academia é como um império em miniatura, e que ele enfrentará muitas pessoas como Rose. De repente, Kane chama Louis. Assim que Brian o vê, se retira. Surpreso, Kane pergunta o que conversaram, e Louis diz que apenas se cumprimentaram. Então ele descobre que Brian é filho do chanceler. Logo depois, duas figuras conhecidas aparecem, Faye e Miliana. Faye chama Brian de fraco de vontade, e diz que não gosta dele. Kane se irrita e grita com ela por insinuar que ele também é fraco. Faye responde que só reconhecerá Kane quando ele for tão forte quanto Louis. Ao vê-la, Louis agradece pela ajuda no exame, mas ela descarta, dizendo que ele passou por mérito próprio. Ergue o punho e promete vencê-lo na próxima luta. Isso deixa Kane irritado, e ele reclama por ela ignorá-lo e falar só com Louis. Após uma breve discussão, Miliana puxa Faye, dizendo que precisam continuar o registro. Logo depois que elas saem, Kane entrega a Louis uma grande bolsa cheia de moedas de ouro, dizendo que é a parte dele. Louis fica chocado com o quanto ganharam com as instruções que deu. Antes, Kane havia levado amostras do perfume que Louis criou para a Burn Village Trading Company. Na época, ele duvidava que venderia tanto, mas vendo o sucesso agora, até cogita fazer sua mãe usar. Eles decidem manter o segredo entre si e seguem para a recepção estudantil para finalizar a matrícula. Em pouco tempo, Louis recebe um cartão de crédito estudantil. Os nobres na fila ficam irritados por tê-lo como colega e murmuram que ele usou Kane e Faye para entrar. Ouvindo isso, Louis descobre que Sheath foi expulso. Ao perguntar, Kane explica que ele foi o mentor por trás dos assassinos. E quando a escola descobriu, o diretor o expulsou. Louis franze a testa ao saber que foi Sheath quem quase o matou. Como se não bastasse, Kane aponta um grupo de alunos e diz que Sheath tem um irmão mais velho chamado Jess, e ninguém sabe o que ele fará. É melhor Louis ficar por perto. Jess e seus comparsas veem Louis, e Jess sorri, dizendo que é só o começo. Jura fazê-lo provar o desespero lentamente. No grande salão da academia, o diretor dá as boas-vindas a todos os novos alunos daquele ano. Aronian os parabeniza por terem superado todas as dificuldades e conseguido chegar até ali. Ele então diz que aquilo é apenas o começo e que espera que todos se tornem pilares do império. Com isso, o diretor anuncia o discurso do representante dos calouros, o primeiro colocado, Neil Gunn. Para surpresa de todos, o garoto sobe ao palco sem roupas e carregando um machado gigante. Os outros estudantes ficam chocados com a cena e se perguntam o que aquele maluco está pensando. Até o diretor Ronin fica completamente irritado com a atitude do garoto no palco. Com um grito, Neil manda todos os idiotas calarem a boca e prestarem atenção no discurso dele. Ele então revela que seu único objetivo é derrotar cada um deles até que todos façam xixi nas calças de medo. Os nobres ficam furiosos com a declaração e o chamam de bruto selvagem sem educação. Mas o ruivo grita para eles se calarem e os chama de fracotes que só sabem falar besteira. O diretor fica desanimado e diz que seu estômago dói só de pensar que terá que ensinar aquele garoto. De repente, Neil aponta sua arma e diz que seu principal alvo está bem no meio de todos eles. Em seguida, ele arremessa seu machado gigante com toda a força em direção à multidão de estudantes. A arma atinge o chão com um impacto devastador, abrindo uma enorme cratera no piso do salão. O machado então fica cravado no chão, bem na frente de um dos estudantes. Para o choque de todos, e para a surpresa de ninguém, o alvo do ataque era nosso protagonista, que observa a cena com um olhar extremamente sério. O ruivo então grita o nome de Lewis Carroll e o desafia para uma luta ali mesmo. Durante a cerimônia,
cerimônia. Com um salto impressionante, Neil aterrissa em cima de sua arma e encara nosso herói de cima. Com um sorriso malicioso, ele grita que os dois vão lutar para ver quem é o verdadeiro mais forte. Com um olhar determinado, nosso protagonista aceita o desafio sem demonstrar nenhum medo. O ruivo então grita para que lutem e decidam de uma vez por todas quem é o verdadeiro mais forte. De repente, Kane se coloca na frente e grita para o garoto parar, porque a cerimônia ainda não acabou. Neil então zomba dele e pergunta se ele não tem medo de lutar de verdade contra ele. Com isso, o nobre loiro fica completamente furioso com a provocação do primeiro colocado. Irritado, Kane pensa que todos são iguais e o subestimam apenas por causa de sua aparência nobre. Cheio de raiva, ele avança com um soco contra o ruivo para acabar com a luta de uma vez. Mas, para a surpresa de todos, Louis segura o punho do amigo com a mão e impede o ataque. Com um olhar calmo, o garoto de cabelos brancos apenas diz para o nobre se acalmar um pouco. O ruivo então sorri e diz que pode lutar contra os dois ao mesmo tempo, chamando-os de covardes. De repente, Brian aparece e manda todos se acalmarem, dizendo que eles são os únicos plebeus talentosos ali. Ele avisa que, se continuarem com aquela atitude egoísta, não vão durar muito tempo. Mas o primeiro colocado o ignora e manda ele desaparecer, dizendo que não tem interesse em lutar contra fracos. Brian fica completamente chocado com a audácia do garoto, enquanto Kane apenas sorri diante da situação. Os outros estudantes ficam furiosos e dizem que plebeus não têm educação nem boas maneiras. Kane então zomba de Brian e diz que ele se envergonhou ao se meter na luta deles. Com um sorriso malicioso, Neil aceita o desafio e diz que vai acabar primeiro com Brian. De repente, um professor aparece e lembra que lutas entre estudantes são proibidas na academia. Ele explica que combates só são permitidos em aulas de teste ou em torneios com um professor presente. Com um olhar sério, o homem pergunta se ele entendeu e afirma que quem quebrar a regra será expulso. O ruivo então ri e diz que ser expulso da academia seria um grande problema. Com isso, ele pega seu machado e diz que a luta deles terá que esperar para depois. Mas antes de sair, o garoto encara nosso herói e diz para ele esperar por ele, com um olhar sério. Lewis apenas encara de volta o primeiro colocado. O professor então encerra a cerimônia e informa que as aulas começam no dia seguinte. O protagonista se pergunta por que foi desafiado, e Kane diz que a culpa é da garota sem cérebro. Irritada, Faye dá um soco em Kane e o chama de idiota por quase ser expulso da academia, mas nosso herói assume a culpa e diz que lutou contra Neil durante o exame final da academia. Ela explica que a luta terminou em empate, mas Neil ouviu que Louis a derrotou e agora quer lutar contra ele. O garoto diz que ainda bem que aquilo não virou uma luta de verdade, porque ele se sentiria mal se ela fosse expulsa. Com a confusão resolvida, o jovem chama seus novos amigos para saírem daquele lugar. Enquanto o trio se afasta, o protagonista percebe que eles já são odiados por todos os outros estudantes. Com isso, eles chegam à loja da academia para comprar os suprimentos necessários para as aulas. Lá dentro, Louis se assusta com os preços altos, mas a vendedora diz que não é nada demais. Ela então mostra um travesseiro macio por 30 moedas de prata e diz que é uma pechincha. Em seguida, a mulher oferece um travesseiro de ervas mágicas por 5 moedas de ouro. Cain diz que isso é barato, e o protagonista percebe o quanto dinheiro e créditos são importantes. Com isso, o garoto decide pegar o kit inicial mais barato, por 100 moedas de prata. Ele pensa que foi bom ter ganhado dinheiro com o perfume, e que enviará o restante para o orfanato. O jovem então percebe que precisa de poções mágicas para treinar e de mais maneiras de ganhar dinheiro. As garotas então se despedem e mencionam que o ritual de despertar mágico do garoto será no dia seguinte. Observando elas irem embora, o jovem percebe que precisa trabalhar duro para ganhar mais dinheiro. A cena então muda para o dormitório dos estudantes, que parece ser um lugar enorme e muito luxuoso. Com seus suprimentos, o protagonista procura pelo quarto 60 e espera não ter um colega de quarto ruim. De repente, ele ouve uma confusão e acaba derrubando suas coisas no chão do corredor. Enquanto recolhe seus pertences, o garoto escuta alguém gritando para não se meter com eles lá dentro. Um grupo de nobres então cerca um garoto e o ameaça, dizendo para ele fazer o que mandam. Mas o jovem de cabelo roxo apenas encara os agressores com um olhar calmo e destemido. Irritado, o líder do grupo se prepara para atacar o garoto e o chama de canalha com raiva. Ele então o agarra pela gravata e pergunta se o jovem está procurando briga. De repente, nosso protagonista toca o braço do agressor com o dedo e libera uma energia laranja. Com isso, o nobre grita de dor ao sentir seu braço sendo coberto por aquela energia misteriosa. Lewis então o lembra de que duelos são proibidos e pergunta se ele está disposto a ser expulso. Os amigos do nobre entram em pânico e dizem que ainda não fizeram nada de errado, mas o agressor
acusa o garoto de ter atacado primeiro e diz que foi apenas legítima defesa. Com a mão cheia de energia, o nobre tenta atacar nosso herói, que desvia com facilidade. O soco então acerta um dos amigos do agressor bem no rosto, que estava logo atrás dele. Com o impacto, o garoto é arremessado para longe, deixando seus companheiros completamente chocados. Louis então se vira com um sorriso e pergunta quando foi que ele bateu em alguém ali. O nobre no chão pergunta por que foi atacado e diz que não entende nada do que está acontecendo. Com um chute rápido, nosso protagonista usa a energia para fazer o agressor atacar o próprio amigo. O golpe acerta outro nobre bem no estômago, que grita de dor com um impacto inesperado. Com isso, o garoto cai no chão e o líder do grupo fica confuso sem entender o que está acontecendo. A energia vermelha então passa para outro nobre, que se prepara para atacar seus próprios companheiros. O garoto fica completamente aterrorizado ao perceber que não consegue mais controlar o próprio corpo. Louis então usa sua técnica para fazer o nobre tropeçar e derrubar todos os outros agressores. Com isso, todos caem no chão como um verdadeiro efeito dominó de estudantes. Um dos nobres, furioso por ter sido atingido, pergunta por que foi atacado, e o outro nega tudo. Desesperado, o agressor aponta para nosso herói e diz que a culpa é toda do plebeu. Com um sorriso, o jovem diz para eles não culparem os outros, só porque seus corpos estão estranhos. O líder do grupo então acusa o garoto de controlar seu corpo e o chama de monstro. Com um olhar sinistro, o protagonista repete a palavra monstro e encara o nobre com desprezo. Assustado, o agressor pergunta o que ele vai fazer, enquanto o garoto se aproxima de forma ameaçadora. De repente, o garoto de cabelo roxo toca o ombro de Louis, tentando acalmar a situação. Nosso protagonista então encara o garoto, que parece pedir para ele deixar isso para lá. Com isso, Louis se vira para os nobres e pergunta se eles querem ir ver o diretor para reclamar. Apavorados, os agressores gritam que ele não é normal e fogem, prometendo que ele ainda vai pagar por isso. O garoto de cabelo roxo então se apresenta como o novo colega de quarto do protagonista. Louis apenas encara seu novo companheiro de quarto, que parece muito tímido e introvertido diante da situação. Em seu travesseiro, o jovem consegue ver o nome de seu novo colega, Cara Candace. O protagonista então chama seu novo colega de quarto, que simplesmente vai embora sem dizer nada. Com isso, o jovem fica sozinho no quarto, com toda a bagunça da briga ainda espalhada pelo chão. Com um sorriso, ele pensa que foi completamente ignorado e que seu colega de quarto parece ser do tipo que sofre bullying. Enquanto arruma o quarto, ele reflete sobre o primeiro dia agitado e espera que o ritual seja tranquilo. A cena então muda para a noite em um templo, onde duas pessoas estão em um lugar muito escuro. Duas figuras observam um círculo mágico no chão do local. No dia seguinte, todos os estudantes se reúnem no grande templo da academia para o ritual mágico. Nosso protagonista então olha para a estátua e se pergunta se aquela é a deusa daquele mundo. Um professor então apresenta a estátua como sendo da grande criadora de tudo, a deusa Gá. Ele explica que, há muito tempo, a deusa Gá criou um mundo onde humanos e monstros coexistiam. Mas, com o tempo, os monstros começaram a usar seu poder natural para dominar todas as raças. Assim, os dragões passaram a governar os céus, enquanto os gigantes dominavam todas as terras do mundo. Os mares eram controlados pelos krakens, e a luta pelo poder entre eles banhava o mundo em sangue. Por causa disso, inúmeros humanos foram perdidos durante todo aquele período de caos. A deusa então ficou furiosa e decidiu abençoar os humanos, que não possuíam poder mágico. Assim, a criadora da humanidade concedeu a Cain as artes marciais, e os humanos se tornaram os novos governantes do mundo. O professor então diz que agora eles receberão a bênção e despertarão a magia em seus corpos. Lewis fica frustrado porque, mais uma vez, não houve nenhuma menção ao lendário primeiro herói. Cara, que está ao lado dele, percebe a expressão de descontentamento no rosto do colega de quarto. De repente, o professor chama a atenção dos dois garotos, que ficam surpresos com a situação. O professor então aponta para o lado e diz para os dois seguirem com ele para o ritual. Ele os leva até duas plataformas e diz que, se tiverem talento, conseguirão sentir os elementos. Mas, com um olhar sério, o homem avisa que, se não sentirem nada, eles serão lixo completo. Nosso protagonista encara o professor com um olhar frio, sem se abalar com a ameaça. O homem continua dizendo que a academia não precisa de estudantes sem talento como eles. Com isso, o professor anuncia que o ritual vai começar e manda todos se sentarem no chão. O garoto então se pergunta se aquele professor o odeia por algum motivo desconhecido. É explicado que os 4 elementos, terra, fogo, vento e água, são a base daquele mundo. O professor então manda todos aguçarem suas mentes sob a bênção da deusa para sentirem os elementos. Com um círculo mágico nas mãos, o homem começa a rezar para a deusa nos céus. Em seguida, ele pede para que a deusa abençoe todos os estudantes presentes no templo. De repente, uma energia de fogo aparece no local do ritual, para a surpresa de todos os estudantes. Logo depois, uma energia de água também surge, brilhando com uma intensa luz azul no ar.
Com isso, um feixe de luz atinge a estátua da deusa, que começa a brilhar intensamente no altar. Os olhos da estátua então passam a emitir uma energia dourada e poderosa para todos verem. Toda a estátua fica coberta por uma luz dourada, e um círculo mágico aparece no chão do templo. De repente, um dos nobres que havia provocado Lui antes é atingido por um raio de energia dourada. Em seguida, a imagem da deusa aparece no céu, envolta por uma aura dourada extremamente brilhante. Os outros estudantes ficam maravilhados com a beleza dos elementos flutuando por toda parte no ar. Um dos garotos comemora dizendo que o fogo o escolheu, enquanto o outro desperta o elemento água. De repente, uma enorme explosão de energia de fogo e terra surge ao redor de Neil, surpreendendo todos. Um dos nobres grita chocado que o plebeu conseguiu despertar dois atributos ao mesmo tempo. Outro então se pergunta se o ruivo é um gênio, já que controla a magia com grande facilidade. Neil então solta uma risada maliciosa e grita: "Esse é o poder que eu sempre sonhei em ter." A energia se expande por todo o templo, mostrando o incrível controle que ele tem sobre os elementos. Com um grito de batalha, o garoto diz que os elementos terão que obedecê-lo de qualquer maneira. Ele então se vira e encara nosso protagonista e seu colega de quarto, que ainda não despertaram nada. O ruivo diz que alguém que não desperta não pode ser seu rival e manda Lewis não decepcioná-lo. Um dos nobres então percebe que nenhum elemento está se reunindo ao redor do nosso herói. Enquanto isso, o jovem está cercado por uma aura escura e se pergunta por que não sente nada. O garoto se questiona se isso acontece porque ele originalmente não pertence àquele mundo de fantasia, mas se lembra de ter sentido um poder estranho quando lutou contra Ken na mansão Oranka. Agora o protagonista sente sua mente sendo sufocada por algo estranho e sombrio. Uma energia escura o envolve, e ele sente como se estivesse sendo puxado para a escuridão. Com os dentes cerrados, o jovem diz a si mesmo que sua vontade não é tão fraca assim. Lembrando de sua vida passada, o garoto grita que não será quebrado tão facilmente novamente. Com isso, ele libera uma explosão de energia azul que afasta a escuridão de seu corpo. A onda de choque se espalha por todo o templo com uma força impressionante. Então, um enorme feixe de luz dourada dispara em direção aos céus, surpreendendo todos os outros estudantes. O jovem abre os olhos e fica chocado ao ver que eles estão preenchidos por luzes coloridas. O protagonista então se pergunta se as 4 luzes coloridas que ele vê são os elementos. O professor fica completamente chocado, pois havia usado um círculo mágico para isolar a mente dele. Com um olhar surpreso, o jovem estende a mão em direção a uma esfera de energia azul. Porém, a esfera de luz, de repente, se afasta, deixando o garoto um pouco confuso com a situação. Ele então se pergunta por que consegue sentir os elementos, mas não consegue tocá-los no ar. Com isso, o garoto tenta agarrar as esferas, mas elas continuam desviando de suas mãos no ar. Lewis fica bastante irritado com a situação e diz que isso é realmente um saco de lidar. O professor então sorri e diz que ele está enganado se pensa que vai despertar apenas escapando. Então, é revelado que aquilo é um círculo mágico de confinamento que bloqueia o fluxo entre espírito e elemento. Além disso, um orbe mágico enfraquece a ligação entre as pessoas e os elementos que utilizam. Com isso, o professor avisa que ele tem inimigos determinados a esmagá-lo a qualquer custo. O homem então manda o garoto sentar e esperar em desespero até o fim daquele ritual mágico. A cena então muda para a noite, e os outros estudantes começam a deixar o templo da academia. Os nobres zombam dos dois e dizem que o único que realmente importa é Neil, o primeiro colocado do exame. Nosso protagonista permanece com os olhos fechados e uma expressão extremamente séria no rosto. Ao lado dele, Kara também parece muito concentrado e encara a situação com grande seriedade. De repente, Kara aponta para o chão e pergunta o que há de errado com o piso do templo. Com um leve sorriso, o garoto de cabelo roxo simplesmente revela que aquilo é uma armadilha. Nosso herói então entende a situação e fica completamente furioso com a revelação. O jovem se levanta e assume uma postura de luta em cima do círculo de confinamento. Com um soco poderoso, ele atinge o chão com toda a força para quebrar o círculo mágico. Porém, o garoto fica completamente chocado ao ver o que acontece em seguida com a armadilha. Mesmo com o chão quebrado, o círculo de confinamento permanece intacto e brilhando no chão. Kara então grita para ele se apressar e aponta para o objeto que está causando tudo aquilo. Com um sorriso, nosso protagonista agradece ao novo colega de quarto pela ajuda durante o ritual. O jovem então se pergunta por que algo assim estaria ali, e se foi apenas coincidência. Mas com um olhar sério, ele percebe que definitivamente não foi um simples acidente. De longe, o professor observa a cena e parece muito irritado com o que acabou de acontecer. Sem se importar com o professor, o garoto diz que agora a verdadeira parte do ritual vai começar. Com isso, uma aura azul o envolve, e ele se concentra para finalmente despertar seu poder mágico. De repente, todos os elementos começam a voar em alta velocidade em direção ao nosso herói. Com isso, as luzes criam um vórtice de energia ao redor dele com um poder impressionante. Os outros estudantes
estudantes ficam chocados e dizem que o vórtice é igual ao dos primeiros colocados. No centro de tudo, nosso protagonista está cercado por uma energia elemental extremamente poderosa. O professor fica furioso e se pergunta como o garoto conseguiu despertar mesmo com a armadilha. De repente, uma mão toca seu ombro e o impede de fazer algo ainda mais imprudente. O homem então o chama de professor e diz para ele se acalmar e não fazer mais nada. Assustado, o professor se curva em respeito e concorda em parar seu plano maligno de uma vez por todas. Os outros estudantes se perguntam por que o diretor está ali e se existe algum segredo entre ele e Louis. Furioso, o professor pensa que seu plano quase foi exposto e que o diretor apareceu no pior momento possível. A cena então muda para o professor caminhando sozinho por um corredor completamente vazio. Ele então se aproxima de um homem que está sentado calmamente perto de uma fonte no pátio. O professor diz que seu plano falhou e o outro homem manda ele evitar problemas. Com um olhar de desprezo, ele diz que nosso protagonista teve sorte de escapar da armadilha. Enquanto isso, o diretor manda Kylie ficar de olho nos movimentos de Sid por enquanto. Com um olhar sério, o grão-mestre diz que já removeu todos os obstáculos do caminho dele. Aronian então diz que agora tudo depende do garoto e o observa à distância com atenção. Com isso, nosso protagonista fica cercado por uma aura elemental extremamente colorida e poderosa. Flutuando no ar, o jovem pensa que finalmente entende o que Ken estava dizendo sobre os elementos. A cena então volta para a biblioteca, onde Ken explica que os elementos são a base de tudo. O garoto então se pergunta por que os monstros usam magia desde o nascimento e os humanos não. Enquanto ele reflete sobre isso, seu amigo nobre permanece ao seu lado, esperando pacientemente. Então o nobre revela que dentro dos monstros existem cristais mágicos que lhes dão poder. Esses cristais contêm vários poderes elementais, por isso os monstros têm uma grande afinidade com eles. Por causa disso, as criaturas podem usar magia através de seus cristais mágicos desde o nascimento. Os humanos, por outro lado, precisam passar por um ritual de despertar e serem reconhecidos pelos elementos. Durante o ritual, os elementos com boa compatibilidade se aproximam da pessoa para o despertar. Com isso, o jovem se pergunta se os cristais mágicos são os próprios elementos, mas o nobre nega e diz que, na verdade, tudo naquele mundo é feito de elementos naturais. De volta ao presente, uma esfera de água flutua perto dele, e o garoto se pergunta se possui afinidade com ela. O garoto então toca a esfera de água e uma visão estranha começa a tomar conta de sua mente. De repente, ele vê duas belas sereias nadando em um oceano azul cheio de energia mágica, mas a visão muda, e um monstro gigante com tentáculos e olhos vermelhos emerge das profundezas. Com isso, o jovem se assusta com a visão e percebe que algo está muito errado com o ritual. Ele então grita de dor enquanto uma energia vermelha sinistra consome todo o seu corpo. O poder é tão grande que ele cai de joelhos e fica cercado por um vórtice de fogo e energia azul. Em meio a toda essa confusão, a essência do mundo finalmente começa a se manifestar. Pela vontade da deusa, um símbolo com as 4 cores dos elementos aparece. Quando o diretor vê aquilo, percebe que aquilo é muito ruim e se prepara para intervir. Nosso protagonista então grita de dor enquanto a energia azul toma conta de todo o seu corpo. Com isso, o grão-mestre usa a barreira da deusa para tentar conter a energia do garoto. Então, uma imagem da deusa aparece e o diretor usa um selo para conter o poder do garoto. O selo se manifesta como 2 círculos mágicos, um de água e outro de terra, usados no ritual. A energia então se concentra em uma pequena criatura que de repente aparece no meio do templo. Nosso protagonista então grita de dor por causa da enorme pressão.